Essa aqui é uma membrana, que é uma prega da dura mater, que chama-se foice do cérebro. Todo mundo sabe que o hemisfério cerebral direito e esquerdo, eles ficam separados por uma fissura longitudinal. Mas o que pouca gente se atém é que no meio dessa fissura longitudinal, o que separa de fato fisicamente os dois hemisférios cerebrais é uma prega da dura mater, é uma membrana chamada foice do cérebro. Isso aqui é a foice do cérebro. Se eu isolar a foice, vocês vão entender por que ela tem esse nome, ó. Olha como que é a porção anterior dela aqui, ó, que fica fixada ao osso etimoide. Ela fica fixada na crista galli do etimoide. Quando você estuda os ossos do crânio, às vezes vocês não têm a exata noção do que para que serve, né, cada um dos ossos, os acidentes anatômicos ali. A crista galli, ela serve para dar apoio anterior. A foice do cérebro, ela tem esse formato de foice aqui, ó, na sua borda anterior, onde ela fica presa. Aqui na crista galli, cadê meu? Parte óssea não tá aí, mas a crista galli fica aqui, ó, do osso etimoide. Então, essa foice é a estrutura que separa fisicamente os dois hemisférios cerebrais. Porque não confunde, os dois hemisférios cerebrais ficam unidos pelo corpo caloso, porém separados pela foice do cérebro. Hashtag fez sentido para você? E aqui eu tenho uma segunda prega da dura mater aqui, ó, que ela fica acima do cerebelo aqui, ó. Ela vai separar o cerebelo do polo posterior do cérebro. Isso aqui, ó, é chamado tenda do cerebelo ou tentório cerebelar. É tenda mesmo, né? Que parece uma tenda em cima do cerebelo aqui, né? Cara, você acredita? Chama tenda do cerebelo. Você sabia disso? A tenda do cerebelo, ela tem basicamente a mesma função da foice, só que a função da tenda é separar o cérebro do cerebelo. Se eu tirar a tenda, você já vai acessar aqui o cerebelo. Que outros elementos que eu tenho aqui que fazem parte do cérebro? O corpo caloso, que é essa bagaça aqui, ó. Esse aqui é o corpo caloso, ó. Aqui a gente tem um conceito interessante. Ó, pensa com o tio aqui. A foice do cérebro separa os dois hemisférios cerebrais. Então, os dois hemisférios cerebrais, se você tiver a oportunidade de dissecar um cadáver fresco, o cara acabou de morrer, você vai lá, disseca o camarada e retira o encéfalo. Mas quando você pegar os dois hemisférios e abri-los, você vai ver que você tem aqui no meio a foice e lá no fundo você vai encontrar o corpo caloso, ou seja, a foice separa os dois hemisférios. O corpo caloso une os dois hemisférios. Sabe por que o corpo caloso tem esse nome? Quando você tem um calo no pé, dói, não dói? Você coloca o dedo, como que é o calo? É duro. O corpo caloso tem esse nome porque ele é mais duro do que as outras partes do encéfalo. Quando os anatomistas antigos começaram a dissecar os primeiros cérebros, isso é muito antigo já. Coisa de Vesalho já, tá? Tô falando de 500 e poucos anos atrás. Quando eles começavam a dissecar, eles abriam a fissura e observavam lá no fundo o corpo caloso. Quando eles cortavam o tecido cerebral, eles viam que o tecido cerebral é mole. Todo mundo sabe disso. Tem a consistência de um cogumelo. Porém, o corpo caloso, ele é duro. Como ele é composto de feixes, de fibras brancas, ele é mais duro do que as outras partes do cérebro. Daí deram o nome dele de corpo caloso. É como se fosse um corpo endurecido no interior do cérebro aqui. Então tá aqui o corpo caloso. Ele tem esse nome porque ele é duro. Que outros elementos pertencem também ao cérebro? Aqui no cérebro a gente tem os famosos núcleos da base. Quem são os núcleos da base? São essas estruturas aqui, ó. Esse aqui é o núcleo caudado. Tá? Esse aqui é um dos núcleos da base, um dos principais. Esse grandão aqui ligado ao núcleo caudado é chamado putamen. Interiormente ao putamen aqui, eu tenho o globo pálido. Eu tenho um globo pálido lateral aqui, ou externo, e um globo pálido medial, ou interno aqui, ó. Esses são os principais núcleos da base. Eles são agrupamentos de corpos celulares no interior do cérebro, tá? Por isso que eles chamam núcleos da base. São núcleos, né, corpos celulares de neurônios na base do cérebro.
O termo gânglios da base está errado, tá? Eu sei que em alguns países o pessoal ainda estuda isso como basal ganglia. Só que atualmente em anatomia, o que a gente chama de gânglio é isso aqui, ó. Isso aqui é um gânglio simpático, ó. Você tá vendo essas dilatações aqui, ó? O termo gânglio significa dilatação. Então, em anatomia, principalmente em neuroanatomia, gânglio é acúmulo de corpo celular no sistema nervoso periférico, tá? Você tem ali o gânglio simpático, o gânglio sensitivo, tem os gânglios lá. Quando é dentro do sistema nervoso central, você vai chamar de núcleo, tá? Então tem alguns países que ainda adotam gânglios da base, o que é uma tremenda de um atraso, né? Então tá aqui, ó, tirei os núcleos da base. O cérebro emocional corresponde ao sistema límbico. E aqui nesse programa tem algumas estruturas do sistema límbico que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Então aqui está o corpo mamilar. Corpo mamilar que pertence ao hipotálamo, tá? São o núcleo mamilar. Vou fazer uma multisseleção. Aqui eu tenho o fórnix, tá? Então tem as 3 pernas do fórnix aqui. E aqui o famoso hipocampo, tá? Esse aqui é o hipocampo. E lá na ponta do hipocampo eu tenho a famosa amígdala, ou corpo amidaloide. Isso aqui que vocês estão vendo, assim, existem outras estruturas que formam o sistema límbico, tá? Como o giro do cíngulo, tem outras estruturas. Mas vamos simplificar a bagaça para você aqui. O sistema límbico fica dentro do cérebro, tá? Ele tem uma parte cortical e uma subcortical. Só que eu quero que você entenda o porquê que isso aqui chama sistema límbico. Sistema límbico vem do nome limbo. Limbo significa contorno. Tá vendo por que ele chama sistema límbico? Porque ele faz um contorno sobre o diencéfalo, que fica aqui embaixo, ó. Então o termo límbico significa contorno. Outra estrutura presente aí no cérebro. Aí chega lá, no interior do cérebro, tem essa bagaçona aqui, ó. Isso aqui é o tálamo. Tudo isso aqui é o tálamo. O tálamo é uma massa de núcleos que pertence ao diencéfalo. Quando eu falo do diencéfalo, ó uma dica para você. Diencéfalo é tudo que tem tálamo no nome. É tálamo, hipotálamo, epitálamo e subtálamo. Então eu vou pegar todos os núcleos do tálamo aqui para vocês verem. O tálamo tem esse nome, sabe por quê? Em grego, tálamo significa leito nupcial. Significa cama redonda em grego. Então eles verificavam que tinha basicamente um formato muito parecido com a cama do quarto nupcial, tá bom? E esse rabicho aqui atrás do tálamo, ó, é a glândula pineal. Essa aqui é a famosa pineal, tá? Que quando eu tirar ela vai sair junto, então eu já vou colocar a pineal aqui também, ó. Isso aqui é a glândula pineal ou corpo pineal. A glândula pineal, ela pertence a uma região do diencéfalo chamada epitálamo, onde eu tenho o chamado trígono das abênulas, onde eu tenho o corpo pineal, a comissura posterior e a comissura das abênulas. Que o pessoal acha que epitálamo é só a pineal, né? Mas não é. O epitálamo é o trígono. Então aqui eu tenho a glândula pineal aqui do lado esquerdo aqui. Tá bom? Então isso aqui é o tálamo. Essa região abaixo do tálamo aqui, isso aqui, ó, isso aqui é o famoso hipotálamo, tá? Você vê que o hipotálamo tem esse nome. O hipotálamo também é uma massa nuclear, tá? É uma massa de núcleos, tá? Uma massa com um monte de núcleos. E ele tem esse nome hipotálamo porque ele fica abaixo do tálamo. Daí vem o termo hipotálamo. Que quando a gente fala de hipo, né? A gente tá falando de abaixo, né? Hipotensão, hipoglicemia e tal. É o que tá abaixo, né? Então o hipotálamo, você vê que ele fica logo abaixo do tálamo aqui, ó. Tá bom? Também é uma massa de núcleos. Então tá aqui o famoso hipotálamo. O epitálamo já saiu lá. E a última estrutura pertencente ao cérebro é essa aqui, ó. Essa estrutura aqui, ó, é o chamado núcleo subtalâmico, ou núcleos subtalâmicos.